bem rapidão isso aqui, porque isso não ajuda. Olha, valeu, moça. Fala, Isso. Piroca, tô aqui. Ô, Lucas, valeu. Tamo Vamos, junto aí. chegou. Então, gente, rapidamente, na aula passada, a gente discutiu, conversamos um pouco sobre o espectro de luz visível, enfim, pipipopó, e eu falei para vocês que essa parte da ótica, esse começo de ótica, ele é bastante conceitual. Então, a gente tem que se apropriar de alguns conceitos importantes da ótica, né, para poder entender. Umas coisas que eu falei para vocês que não são difíceis, elas são intuitivas, na real. São coisas muito do nosso dia a dia. A gente só precisa adaptar a linguagem que a gente de repente usa no senso comum para uma linguagem mais técnica, mas na real, nada difícil, nada diferente do que a gente está, de certo modo, habituado a ver. Então, falamos sobre os feixes de luz, os raios de luz, né? Ele pode ser assim, ou ele pode ser assim na forma de feixe, né? Esse feixe, ele pode ser esse pincel convergente quando os raios de luz, eles convergem, vendo, eles se unem num único ponto, eles se fecham e concentram um único ponto, eles são divergentes quando eles abrem, né? Eles são cilíndricos ou paralelos quando a angulação não muda entre eles, né? Falamos das fontes de luz, né? Uma fonte, ela pode ser uma fonte de tamanho desprezível, uma fonte pontual, né? Um corpinho ali o tamanho, cuja massa não interfere na resolução do exercício. Em contrapartida, existem fontes cujas dimensões não podem ser desprezadas, né? Como é o caso do Sol, né? A gente falou sobre isso e tal. Falamos dos tipos de corpos, que pode ser transparente, opaco, translúcido, e falamos de algumas propriedades da luz, certo? Da ótica, na verdade. E a gente vai dar na aula de hoje uma aprofundada nessa discussão e vamos aprender a fazer um cálculo sobre isso. Muito bem, aí já falo melhor a refração, falamos da absorção, né, da gente discutiu a cor dos objetos, né, que como a luz branca, como a gente viu no primeiro slide, ela é formada por 7 cores, a cor que a gente observa é justamente aquela cor que é refletida pelo corpo. Os corpos pretos, como uma roupa preta, uma jaqueta preta, ela absorve todos os comprimentos de onda, até dei exemplo para vocês que num dia de calor de verão, não é legal sair com uma blusa preta na rua, porque a gente vai cozinhar, porque ela vai absorver os raios de sol. O ideal no dia de verão é sair com uma roupa branca, uma blusa branca, porque o branco reflete todas as cores. Comentei com vocês sobre este maravilhoso senhor, o Newton, que já é nosso parça, né, mano? Já conhecemos o Newton lá da dinâmica, o cara foi bem importante. Falei para vocês escutarem aquele CD do Pink Floyd, que é bem legal, né? Vale a pena você conhecer a banda, escutar essas músicas desse disco, é muito legal, né? A gente falou da composição, das cores e tudo mais. Falamos desse rolê aqui do prisma, falei do microscópio para vocês, que é um conjunto de lentes, e dentro da arquitetura, né, lá do corpinho do microscópio, tem um prisma por onde a luz passa, não sei o que lá. Falamos disso aqui, de um princípio muito importante, que a gente vai usar para sempre, toda a vida na ótica, que é o princípio da propagação retilínea. Então, no meio homogêneo, a luz ela vai se propagar em linha reta, tá bom? E aí, por isso, a gente tem a explicação das sombras e da penumbra. E aprendemos a fazer um cálculo, né? Nós aprendemos a fazer uma conta usando esse princípio, essa perspectiva, né? A partir de um ponto luminoso, de uma fonte de luz, a gente tem condição de traçar os raios luminosos e estabelecer a proporção entre os triângulos, né, cara? E até falei para vocês, mano, esse bagulho não é difícil, é só proporção. Nesse slide aqui, eu estabeleci essa proporção. Eu falei para vocês, mano, você pode estabelecer a proporção que você quiser, na real. Você só tem que manter essa proporcionalidade entre todas as relações que você estabelecer no exercício, na imagem, enfim, tá bom? E aí a gente aprendeu a calcular a área da sombra, a área da penumbra. Esse princípio explica para nós o eclipse lunar, o eclipse solar. Eclipse, cara, é uma parada que pode certo cair no seu Enem, tá bom? Parece uma coisa besta do ensino fundamental, lá que as criancinhas do pré-tia pedem para desenhar a Terra, o Sol e coisa arada.
mas pode ser que caia uma questão dessa no Enem. A gente acha que é uma coisa meio besta, mas é bem possível. Depois a gente viu, explorou a câmara de orifício, beleza, gente? Contei para vocês o episódio do Seu Madruga, quando ele resolve ser fotógrafo, ele usa uma câmera de orifício para poder fotografar as personagens lá da historinha, tá bom? A câmera dele é destruída no final do episódio, todo mundo derruba aquela merda, mas é o princípio da fotografia. E eu falei para vocês que a câmera escura de orifício se assemelha muito seu funcionamento, obviamente guardadas as proporções, com o olho humano. O olho humano se comporta da mesma forma. Esse orifício é a nossa pupila, aqui o anteparo no final da caixa é a nossa retina, a imagem que se forma na nossa retina também é invertida, e ela é desinvertida na medida em que a imagem passa pelo nervo óptico, que é um quiasma, que ele é cruzado. A imagem se desvira na medida em que ela caminha para o sistema nervoso central, para o encéfalo, né? Para a gente poder reconhecer a imagem. Isso é muito louco, né, cara? Os nossos órgãos do sentido são muito refinados, assim, anos e anos e anos da evolução trabalhando, né? Isso em nós humanos, né? Agora você pega nos bichos cuja visão é fodida, pega como é que fala aquele bicho lá que é de rapina, as águias, o próprio urubu também, que é um bicho meio esquisitão, mas tem uma puta de uma visão, né? O lince, enfim. E aí a mesma história, a história da proporção, né? Aqui a gente tem uma semelhança de triângulos e a gente pode estabelecer a mesma proporção que a gente pensou no rolê da sombra e da penumbra, né? É o mesmo corre. A gente só precisa tomar cuidado em fazer proporções que se equivalham, né? Não sei se essa palavra existe, acho que existe, né? A proporção tem que se manter. Então, se você faz, por exemplo, aqui, como eu fiz, o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como a distância, né? A aresta aqui da caixinha está para a distância do objeto até o orifício. Se eu fizesse tamanho da imagem e tamanho do objeto e colocasse o P, o tamanho da distância aqui do objeto ao orifício, sobre a aresta da caixa, eu já estaria cometendo um equívoco, porque eu não considerei a proporção, beleza? Então, o único cuidado que a gente tem que ter, mano, é justamente ficar atento com a proporção. É muito simples, não tem que pensar meia vez, só se porventura aparecer um número com vírgula, que talvez seja a maior dificuldade, mas é muito simples. E eu tenho certeza que se cair na sua prova, velho, você vai jantar um exercício tipo esse. Aí, cara, ficou faltando duas coisas para nós. Na verdade, uma, né? Não duas, dois princípios. A gente viu um princípio na aula passada, que é o princípio dos raios de luz, eles serem retilíneos, tá bom? O princípio da propagação retilínea. Agora, dois outros princípios. Isso foi questão do Enem, tá bom? O princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação, tá bom? Isso é bem importante, o raio de luz veio daqui e veio para cá, mas eu posso me dele para cá e ele volta para cá. Deu de sacar? Então, o princípio da reversibilidade é isso. A fonte está aqui, ó. Por que eu sei que a fonte está aqui? Porque é o sinal da setinha, ó. Então, veio daqui para cá, mas ele também Mano, da onde está vindo essa fonte? Da onde vem essa luz? Qual que é a fonte dela? Eu volto daqui para cá. Olha o exemplo do laser aqui. Aqui tem um espelhinho, aqui tem uma circunferência com alguns ângulos, né? Um transferidor. Nem sei se é um transferidor, enfim, uma parada com ângulos aqui, ó, circunferência com ângulos. O laserzinho veio com os seus feixes paralelos, bateu aqui e foi para algum lugar. Se eu estiver lá naquele lugar e olhar, eu consigo voltar, né? Consigo reverter, volto e chego até a minha fonte. Beleza? Simples assim. Que é a mesma coisa, ó. Tchuk, tchuk, tchuk. Se eu vim colocar... Então, se liga. A lanterninha tá aqui, ó. Olha o sentido do raio. Tchuk, tchuk, tchuk. Se eu colocar a lanterninha aqui, aonde os raios se direcionaram, eu consigo voltar. Tchuk, tchuk, tchuk. Bem fácil. Simples assim. E o outro princípio, que foi o princípio que caiu na prova do Enem, e eu já vi em outras provas também, não vou conseguir lembrar para ti agora quais outras provas, mas eu já vi exercício da prova de Enem com esse princípio aqui, da independência dos raios de luz. Então, os raios se cruzam e eles não interferem na propagação do seu amiguinho. Então, aqui tem um exemplo do show, e a questão do Enem foi isso. A exercício era assim, estava tendo um show, e aí no palco tinha canhões com 3 cores, não me lembro agora, eu vou inventar. Amarelo, verde e vermelho, que se cruzavam exatamente assim.
A pergunta é, o que acontecia com os raios, né? Não acontecia nada. O vermelho continuava vermelho, o amarelo continuava amarelo e o verde continuava verde. A incidência de um não interfere, né, na propagação do outro. Beleza? É só a gente lembrar dos canhões de luz aqui, ó. Esses canhões são de luz branca, mas o mesmo rolê. Um canhão está apontando para cá, outro para cá. Eles se cruzam aqui, mas as direções, os sentidos de propagação deles não são afetados pelo cruzamento. Sacou, velho? Você entendeu isso, meu querido? Alguém quer falar? Lucas quer falar? Pra mim tá perfeito, cara. Deixa eu aumentar o volume aqui. Nossa, tá no máximo, Lucas. E eu não tô escutando direito. Será que eu ponho fone? Ah, não vou pôr não, Lucas. Acho que dá pra escutar. Eu faço uma força. Dá pra escutar. E agora, se eu falar assim, ó, mais perto do computador? Assim tá bom. Na real, já tava bom, Lucas. Só tava baixinho. Eu consigo escutar nítido, assim. Só tava baixinho. Tá, Não beleza. precisa fazer ginástica, não. Tá ótimo. Tá, beleza. Muito bem. Então, visto isso, gente, nós e o Lucas pensamos no dia de hoje da gente reforçar dois conceitos importantes: a refração e a reflexão, dando um tratamento matemático por esse contexto. Na verdade, reflexão nem tanto assim, mas a refração, que tem uma lei importante, e é fato que é bem possível que ela caia na sua prova do vestibular ou do Enem aí, tá bom? Então, vou começar aqui, vou dar-lhe, e se porventura você tiver alguma dúvida, cara, você fala aí comigo, tá bom? Vamos tocando aqui o baile, e você, precisando, você para e interrompe aí, tá bom? Muito bem. Então, mano, vamos falar aqui. O rolê, primeiro vamos começar falando da reflexão. Na real, a gente viu um pouquinho sobre reflexão na aula passada. Na aula passada a gente viu reflexão, absorção e refração, né? A reflexão, cara, tem a ver com o fato de uma superfície garantir que os raios que incidem ali, eles sejam refletidos, tá bom? Normalmente, na nossa vida, parte é refletida, vamos imaginar num espelho, né? E parte é absorvida pelo corpo, certo? Nos exercícios que a gente vai fazer, salvo raríssimas exceções, a gente vai discutir com uma superfície que ela é completamente refletível. O que eu quero dizer é que é uma superfície ideal que ela não vai absorver, não vai refratar nada, tá bom? Nós vamos falar muito de reflexão quando a gente entrar na aula de espelho. Talvez dê para a gente começar a aula de espelho hoje, mas a gente vai discutir os meandros, o cerne da questão mesmo na próxima aula sobre espelho, tá bom? Então, reflexão é isso, quando você tem os raios incidindo e sendo refletidos por essa superfície, tá bom? A gente tem uma superfície que pode refletir, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, de uma maneira bem, com os raios, aqui ó, com os raios de forma paralelas, né, ele bate e vai, os raios, eles se incidem e refletem de maneira paralela, então eu tenho uma superfície, por exemplo, de um espelho, mas às vezes pode haver a reflexão difusa, quando os raios são refletidos, né, cara, de maneira que eles não são paralelos, tá bom? A gente não vai trabalhar com esse cenário, a gente vai sempre trabalhar no cenário ideal, em que a superfície reflete de maneira paralela todo o raiozito que ali incide. Beleza? Muito que bem. Cara, uma coisa importante para a gente falar sobre reflexão, certo? É a gente desenhar. Como eu falei para vocês, a ótica e a geometria, elas são prima-irmãs. E é difícil a gente fazer um exercício de geometria sem traçar um esboço, né? Seja geometria plana, seja geometria espacial, tá bom? Então, Ana, a gente vai ter que aprender a desenhar algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa aprender a desenhar são os raios, tá bom? Para isso, aqui o desenho tá na vertical, mas normalmente a gente também faz na horizontal, certo? Então aqui esse azul, cara, é a superfície refletora, tá bom? Eu desenho a superfície refletora. Na sequência, eu desenho o raio incidente, beleza? E antes de desenhar o raio refletido, eu pego uma régua, então a gente tem que se habituar a usar régua, eu sei que o neném não pode, mas
se habituar a usar a reguinha, e traçar, cara, uma retinha pontilhada, que é perpendicular ao plano. Deu de sacar? O que eu quero dizer com perpendicular? Eu quero dizer que essa retinha aqui, que eu tracei, é uma reta imaginária, que a gente chama de reta normal, né? Ela faz um ângulo de 90 graus, ó, com aquela superfície, tá bom? Por quê? Traçando a reta normal, cara, eu consigo ter, assim, ó, um desenho bem redondinho de para onde vai o raio refletido, tá bom? Então, o raio incidente e o raio refletido. Perceba que na reflexão, e nós estamos trabalhando num cenário ideal, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou eu estou apontando ao contrário, né? O ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio e a reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, que é entre o raio refletido e a normal. Percebam que a normal, ela é fundamental no processo. Você fala assim, não, vou desenhar normal, não preciso. Precisa, cara, porque se tu não desenhar, mano, vai errar, porque você não tem como aí cogitar a possibilidade dos ângulos aqui, né? Qual vai ser o ângulo, qual que não vai ser, tá bom? Não vou falar do raio refratado agora, porque quando entrar em refração, a gente debulha um pouco sobre o raio refratado, mas a gente tá ligado que a normal já vai ser importante para a gente discutir raio refratado também. O que está escrito no balãozinho aqui, ó? O raio incidente, o raio refletido, o raio refratado e a normal, as superfícies estão todos no mesmo plano. Isso é verdade. A gente precisa ter ciência disso quando a gente for falar de espelho, tá? Os raios e os ângulos, a reta normal, são coplanares, pertencem a um mesmo plano. O que é importante para a gente aqui é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência para todos os comprimentos de onda e para qualquer par de materiais. Trocando em miúdos, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, vamos imaginar que no exercício o maluco te dá lá uma determinada quantidade de dados e você encontra o ângulo de incidência, mas a pergunta é sobre o ângulo refletido. Você vai desesperar? De forma nenhuma. Se você sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, meu amigo, o número que você achou aqui vai ser igual a esse aqui. Beleza, cara? Alguém ficou com dúvida como é que faz esse corre aqui? Não, de boa, professor. Dá-lhe. Tá bom. Queridos, agora vamos para a refração. Eu acho a refração um pouquinho mais difícil, mas nada fora assim, nossa, impossível. Porque a refração é uma parada que está no nosso dia a dia. Às vezes a gente não olha, né? Mas está. Por exemplo, se você tomar um copo d'água e enfiar uma colher lá dentro, você vai ver que a colher ela parece estar quebrada, né? Aqui é um lapinho, né? O maluco enfiou um lápis, e se nós tivéssemos, por exemplo, uma reguinha aqui, ó, tique, 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 se o lápis não tivesse, entre aspas, quebrado, ele viria, ele viria pra cá, ó. Concorda comigo? Mas o que aconteceu? Ele tá pra cá. E o que aconteceu aqui? Ele meio que quebrou, tá? Lógico, isso é uma percepção visual que a gente tem. O lápis não quebrou de verdade. Mas, o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós temos dois meios diferentes. Nós temos a água e nós temos o ar. Então, isso é muito louco, tá bom? Quando a gente tem a passagem da luz entre dois meios que são diferentes, a gente tem uma mudança na direção de propagação. Então, quando a luz ela atravessa, né, dois meios que têm propriedades diferentes, ela se comporta de maneira diferente. Ela vai ocasionar uma mudança na direção dela, porque essa mudança tem a ver com a alteração da velocidade de propagação da luz nesse meio. Cada meio material tem uma propriedade, uma característica. Se você muda o meio material, você muda o comportamento da onda nesse meio material. Deu de sacar? Parece algo meio abstrato, né? Mas pensa, você está num ambiente, você mudou de ambiente, você se comporta diferente. A mesma coisa com a luz, né? Tipo, você tá com seus amigos, você fala um monte de coisa, um monte de palavra, um monte de gíria. Você vai para casa da sua avó, você não vai chamar a sua avó de parça, né? Pelo menos aqui, se eu chamar a mãe ou a avó de parça, ela tapa na cara, né? Então, mudou o meio, mudou o comportamento. A mesma coisa com a luz. Diga. Só fazer um adendo aí.
Inclusive, se vocês forem procurar no dicionário o significado da palavra refratar, ele vai ter lá o significado de desviar. Refratar é a mesma coisa que desviar. Então, diferente da reflexão, que você tem uma, uma, uma devolução, né, um reflexo mesmo, né, uma, um completo desvio, uma completa desorientada, né? A refração, você tem apenas um desvio. Olha aqui o desenho. Esse aqui não está tão didático, mas para lá tem um desenho mais legal. Mas esse desenho do peixe aqui muito verdade. Não sei se você já foi pescar, mas se você tentar pegar o peixe com a mão, a dificuldade não está no fato do peixe ser liso, cara. Está no fato de que você vê o peixe no lugar, mas ele na verdade ocupa outro lugar, justamente por causa da refração. A imagem aparente que a gente acha que tá num lugar, mas o peixe está ocupando outro. A gente vai meter a mão pegar o peixe, a gente vai num lugar onde o peixe não está, porque aquela imagem é a imagem aparente do peixe. A gente não está vendo o peixe no lugar que ele de fato ocupa. Parece uma brisa louca, né? Mas a ideia visual que a gente tem é que o peixe está no lugar, mas pelo fato da luz ter se propagado entre meios diferentes, tem o rolê da refração, do desvio, como o Lucas falou, e o peixe está no lugar, mas a imagem que a gente tem do peixe é outra, beleza? Então, por isso que é difícil pegar o peixe com a mão. Naturalmente, os índios, né, enfim, essa galera caiçara tem inúmeras técnicas para pegar o peixe com a mão, certo? Desenvolvida por milhares de anos, mas se a gente botar de mola por lá querer pegar, não vai rolar, porque a refração nos causa essa confusão visual aí, beleza? Essa imagem, ela é didática, mas a minha imagem é um desenho, né? Agora, a refração, cara, ela pode ser vista desse jeito, tá? Depois eu volto lá nos slides. Eu quero primeiro explorar o desenho com vocês. Então, aquilo que a gente aprendeu lá na reflexão que vai valer para toda a vida na ótica. A gente desenha uma linha aqui, né? Que nesse caso não representa um espelho, uma superfície refletora, mas sim a interface que separa um meio do outro. A gente tem um meio 1 aqui, a gente tem outro meio aqui. O raio, ele veio aqui, esse raio de incidência. Se a gente pudesse, aqui é a reta normal, nunca podemos esquecer dela. O raio de incidência. Se a gente pudesse propagar aqui, ó, essa seria a trajetória regular, a trajetória normal, entre aspas, do raio de luz, concorda comigo? Sim. A independência, os raios de luz, eles se propagam de maneira retilínea, a gente veria assim, ó. Concorda comigo? O que aconteceu? Nesse caso, ele não veio retinho assim, mano, ele quebrou, ele desviou, ele ficou mais próximo da reta normal. Por que isso aconteceu? Porque houve mudança do meio. Mudou o meio, a luz se comportou de maneira diferente, ela desviou nesse meio. Por conta das propriedades do meio, o raio de luz se aproximou ao normal. Mas se fosse um outro meio, ou se eu tivesse feito outro desenho, eu poderia ter pegado e colocado para cá o raio refratado. Então, o raio ele pode se aproximar da reta normal, ou ele pode se afastar um montão da reta normal. O desvio acontece igual. Ele pode desviar se aproximando, ou ele pode desviar se afastando da reta normal. Beleza, cara? Entendido isso? Então, vamos vir para cá. Bom, entendemos a reta normal, entendemos a refração, né, o princípio em si, entendemos como é que monta, como é que o raio refratado ele se comporta. Não vai misturar, mano, bife milanesa com bife ali na mesa, tá bom? Raio refletido é um rolê, raio refratado é outro, tá bom? Às vezes no exercício você pode colocar um errinho para poder usar como referência, não vai confundir, mano. Refletido é um trem, é uma coisa, refratado é outra, tá bom? Muito bem, a gente poderia parar a aula por aqui, porém, um maluco, se não estiver enganado, ele era holandês, chamado Snell, ele não devia ter, olha só, velho, que bonito, hein, garboso, hein, olha só, elegante, muito elegante, bigode bem feito, cabelinho na régua. O Snell, cara, se não estiver enganado, ele era holandês, ele pensou em colocar a refração dentro de uma análise matemática, né? O cara falou, mano, não pode sem fazer nada, eu vou pensar numa matemática aqui pra gente discutir a lei da refração. O que ele pensou?
Quando a luz atravessa a interface, ou seja, quando ela caminha de um lado, de um meio para o outro, os ângulos de incidência e o ângulo de refratado, eles estão relacionados entre si. E ele pensou nisso aqui, ó. O seno do ângulo θ, que é o ângulo de incidência, sobre o seno do ângulo θb aqui, que é o ângulo refratado, é igual a NB sobre NA. Aí pergunta, né, cara? Pergunta, o que é esse N, né, cara? Esse N é um índice, cara. É um índice de refração. Cada meio material tem o seu índice de refração. E é justamente esse índice que sustenta esse argumento de que a luz se comporta de forma diferente, porque mudou o índice de refração daquele meio. O índice, cara, ele pode ser calculado numa relação aí entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz através de um outro meio, que a gente chama de um vizinho, assim, para assim dizer. Tá bom? Então, mano, a gente calcula esse M com essa relação. A velocidade da luz dividido pelo V. Diga. Posso dar um adendo aí? Fala. Uma coisa interessante desse coeficiente, né, do índice de refração, é que quanto maior o índice de refração, mais o raio refratado vai se aproximar da normal. Entendeu? Mais o ângulo vai ficar próximo da normal. Então, quando você passa de um meio que tem um índice menor para um meio que tem um índice de refração maior, o seu raio vai se aproximar mais da normal quando entrar nesse meio. E ao contrário também acontece. Quando você passa de um meio com maior índice de refração para um com menor, ele se afasta mais da normal. Para fazer a prova, a gente pode calcular isso, mas eu já vi muita questão partindo do pressuposto que o aluno, que o estudante, que o candidato soubesse que o N no vácuo é igual a 1. Então, eu sugiro que você memorize que o N no vácuo é igual a 1. Às vezes, o cara não dá a informação para você calcular o N no vácuo, porque muita questão parte do pressuposto de que o candidato deve saber que o N de índice de refração aí no vácuo, né, é igual a 1. Tá bom, cara? Muito bem. Já volto aqui. Vamos vir aqui primeiro. Então, o Snell, né, e o Zé Descartes, né, o Descartes também contribuiu aí, né, cara, com essa ideia. A relação entre o ângulo de incidência, o ângulo refratado, o índice do meio 1 e o índice do meio 2 na refração é dada pela lei de Snell, que é a seguinte relação. O seno do ângulo I sobre o seno do ângulo R é igual a N2, que é o N do meio, sobre o N1, que é o N do outro meio. Sacou, cara? Perceba que as relações se invertem aqui, né? O seno de I sobre o seno de R é igual ao contrário, né? Não é N1, não vai confundir isso, tá bom? N2 sobre N1. Essa equação precisa guardar no coração, tá bom, cara? Quem que é o ângulo de incidência? É aquele entre o raio e a normal. Qual que é o ângulo do raio refratado, né? Ou o ângulo de refração entre o raio refratado e a normal, tá bom, cara? Não vai achar que o ângulo tá aqui ou tá aqui, tá bom? Às vezes pode cair uma questão perguntando esse ângulo, enfim, mas não é o ângulo de incidência nem o ângulo refratado, do raio refratado, tá bom? Cuida com esses minúcios, porque o examinador, ele tá ligado que muitas vezes a gente vai meio bitolado para a prova. Ele faz algumas perguntas que fogem àquilo que a gente está habituado, mas, tipo, não é difícil, é só a gente interpretar o exercício com atenção, olhar o desenho com atenção, tá bom? Para não perder o exercício por causa de bobeira, tá bom? Já venho aqui para discutir aquilo que o Lucas acabou de falar, na real, só para chover no molhado, mas aqui eu quero só discutir com vocês que, além da lei de Snell, é possível relacionar os índices com a velocidade, tá bom? Porque se você explorar um pouco mais aqui o índice, né? O índice dos meios 2 e 1
N2 sobre N1, o N é C sobre V, C sobre V2, C sobre V1, e aí você chega na relação de que N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2, tá bom? Isso aqui, cara, eu acho que você não precisa memorizar, você consegue deduzir na hora da prova, mas já que estamos falando das relações que envolvem índice de difração, você pode relacionar o índice com a velocidade, né, da luz naquele determinado meio. Beleza? Beleza. Vamos só ver aqui aquilo que o Lucas falou, ó. Se a luz vai de um meio menos para outro mais refringente, né? Ou seja, o N1 é menor que o N2, temos que o raio refratado é menor que o ângulo, né? Do raio de incidência, ou seja, ele se aproxima na direção normal. O contrário é válido, como o Lucas falou. Se o N1 for maior que o N2, o raio aí se afasta da normal. Então, vamos dar um resumo do desenho, que desenha tudo, né, cara? Aqui eu tenho um meio A e um meio B. O meio B tem um índice maior do que o NA. O que aconteceu? Se aproxima da reta normal, tá bom? Quando isso muda, o raio refratado, ele se afasta da reta normal. Tá bom, cara? Beleza? É isso? Então, se você vê um desenho assim, você já se liga nesses contextos. Às vezes você não precisa nem fazer conta nenhuma. Só pelo fato de você olhar o desenho, você já entendeu qual que é a refração. Entendido, meu bruxo? Alguém quer falar alguma coisa? Isso aí explica aquele lance do peixe, né, que você estava falando, né, por exemplo. Que é um exercício bem clássico, né? Onde está o peixe, né, dentro da água. Né? Exatamente. E uma coisa, cara, a gente viu isso lá na dinâmica, né? A gente normalmente trabalha com ângulos notáveis, mas se porventura aparecer um ângulo que não é notável, o examinador vai dar o valor. Se a gente trabalhar com ângulo notável, que a gente tinha lá no bloquinho, no plano inclinado, coisa arada, a gente tem que saber. Então, tem que saber racene, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, tá bom? Não sei o quanto vocês estão vendo isso em trigonometria, mas, mano, dá um Google aí, anota essa tabelinha dos ângulos notáveis da trigonometria no seu caderno, enfim, onde você estuda, para você ir fazendo e memorizando, tá bom? Tem até macete na internet que ensina a você memorizar e tal, certo? Aí você dá um rolê, dá um visu nisso, para você não se perder no rolê, tá bom? É importante saber os valores notáveis aí, os valores dos ângulos notáveis. Belezinha? Eu não falei aqui, né? Mas a gente trabalha com a lei de Snell, fazendo aqui mesmo. A gente trabalha com a lei de Snell assim, ou se a gente multiplicar em cruz, pode vir assim, tá bom, cara? Você que decide aí de que forma é mais nítido para ti entender as relações, tá? Essa equação é exatamente essa, só que multiplicada em cruz, sacou? Para você tirar da fração. Aí você tem, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque nesse exercício aqui, o cara trabalha com um exercício com a equação aqui sem estar na fração. Então, só para a gente fazer aqui um exercício para a gente entender. Aqui, ó, esqueceram da reta normal, né? Esqueceram eu, no caso. O raio luminoso forma ângulos iguais de 345 com a superfície que separa o vácuo e o meio X, como mostra a figura. Então, aqui é o vácuo e o meio X. Dois meios diferentes. O que importa quem é o meio X. A informação mais relevante é que é outro meio que não é o vácuo. Tá bom. Determina o índice de refração do meio X e a velocidade da luz nesse meio. O cara deu para nós que o C, a velocidade da luz do vácuo, é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Maravilha. Primeira coisa, com a primeira pergunta, o índice de refração do meio X. Eu vou lá na lei de Snell. O índice de refração em 1, seno de I, N2, seno de R. 1, então onde eu tirei esse 1, prof? 1 foi tirado do fato do N no vácuo ser 1. Tem que memorizar. Seno de 60. Cara, você vai perguntar, velho, por que é seno de 60 ou porra, né? O maluco não deu 30? Ele deu consagrado. Só que ele falou que esse 30 é entre a superfície e o raio. Aquilo que eu acabei de falar, né, mano? Então é esse ângulo aqui. Eu preciso traçar normal aqui, ó. Beleza? E descobri que o ângulo, na real, de incidência é 60. Você acompanhou o meu raciocínio? Deu de entender?
O ângulo do raio incidente é entre o raio e a normal. O ângulo que o bicho deu para nós é entre o ângulo e a interface, a superfície que separa os meios. Eu não uso esse ângulo. Com certeza, se esse exercício fosse um exercício de teste, ia ter uma resposta para o bicho que usou o 3045. Beleza? Alguém ficou com dúvida nesse raciocínio que eu falei aqui? Eu entendi. Todo mundo? Demorou. Então, o ângulo que você precisa calcular é o ângulo de 60. Aliás, você precisa usar o ângulo de 60, que é o ângulo entre o raio e a normal. Imagina a normal aqui, ó. Tá bom? Igual a N2 vezes seno de 45. Eu não usei esse 45, tá? Não acho que é esse 45. Como a normal e a superfície formam um ângulo de 90, isso aqui é 45 menos 90 dá 45, tá bom? Então, 1 vezes seno de 60 igual a N2 seno de 45. Pronto, eu faço a matemática da coisa, trabalhando com valores notáveis, né? 1 é raiz de 3 sobre 2, esse é raiz de 2 sobre 2, e papapá. Eu acho, cara, que se você for fazer uma prova aberta, vale você deixar na forma de raiz. Sinceramente, para você não cair no risco, cara, de você errar, tá bom? E colocar um valor aqui equivocado. Tá? Os examinadores não se importam de você deixar o valor em raiz, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, se você for fazer a conta, às vezes você faz a conta errada, cara. Eu também acho. Se puder, sim. Eu acho que não há problema nenhum, na verdade, de deixar o examinador não briga, não tira ponto se você deixar na forma de raiz. Se for uma questão teste e a resposta tiver sem raiz, aí tu tem que fazer a conversão. Mas caso seja uma questão aberta e você cai num problema como esse, deixa como raiz, cara. Não vai dar uma de louco, meter o louco e querer tirar da raiz, porque você pode fazer uma conta errada. Eu sou rainha, mestra, assim, ó, PhD em fazer conta errada com vírgula, sabe? Assim, ó, coisa básica de, sei lá, de 10 vezes 0,1, já não sei, travei, sabe? Eu faço tudo errado. Então, eu evito fazer essas coisas se não ter a calculadora para me dar um suporte, um apoio moral. Beleza? Então, essa foi a primeira resposta aqui que a gente achou, tá? E outra, a velocidade da luz nesse outro meio. Aí é só substituir os valores, né? Você já achou N2, a velocidade da luz, o cara te deu no exercício, né? No vácuo, que é 3 vezes 10 oitava, dividido sobre o V2, que é a velocidade que tu quer. Aí é só fazer as matemáticas, né? E você encontra o valor da velocidade da luz nesse segundo outro meio aqui, que é essa velocidade de 2,5 vezes 10 elevado a oitava. Alguém quer perguntar alguma coisa, cara? Alguém quer falar? Então, no caso, professora, deixaria na raiz mesmo. Só isso que eu quero saber. Então, eu acho que é bem prudente você deixar na raiz mesmo, tá bom? Mas certo, mas ó, reforçando se for numa questão aberta, né? Questão... Exatamente, isso que eu ia falar. Ah, entendi. Se for um teste, cara, e o examinador te colocar respostas senta na raiz, aí, infelizmente, você vai ter que fazer a conta, tá bom? Mas se for uma questão aberta ou as respostas estiverem com raiz numa múltipla escolha, é muito prudente você deixar com a raiz para você não correr o risco de errar na finaleira, assim, no pingo do i, tá ligado? Ah, entendi sim, então. Massa. O que mais? E aqui, cara, bom, isso aqui é bem legal, sobre fibra ótica. Pode ser que apareça uma questão no Enem sobre fibra ótica, porque é uma parada da onda agora, né? A gente tem as fibras sendo usadas para várias coisas por aí, tá? A fibra ótica, cara, ela é interessante justamente por conta do ângulo, né, da reflexão que acontece dentro da fibra, certo? E aí você consegue ter uma estrutura que permita que, enfim, a luz caminhe lá dentro com bastante eficiência, né? E a fibra ótica ela é bem fininha, né? Bem fininha. Então, cara, é uma parada do momento aí, o rolê da fibra ótica. Eu não sei vocês, mas quando eu tava lá no prézinho, eu fiz um periscópio. Eu acho que vocês não fizeram periscópio, cara. Peraí que eu vou carregar o meu coisa aqui.
Vamos pegar dois aqui, ó. Vocês, eu acho que não fizeram periscópio, cara. Eu lá no primeira série, eu fiz um periscópio. O periscópio, cara, é uma parada que simula, né, guardadas as proporções, aquele negócio que tem no submarino. Lembra? Não sei se você já viu nos filmes de submarino, que os bichos olham para fora do submarino através de um negócio, né? Que é tipo um periscópio. Então ele olha, ele consegue ver lá fora, né? O periscópio é um arranjo de lentes não, desculpa, de superfícies refletoras, que estão colocadas a 45 graus. Então, olha, o menino, ele tá atrás da moita, mas apesar de ele estar atrás da moita, ele consegue enxergar o que está do outro lado da moita. Por quê? Porque a luz veio, bateu aqui, foi para cá, daqui bateu no olho dele. Beleza? E ele consegue enxergar exatamente como funciona lá no submarino, entendeu? Mas quando a gente for falar do espelho, a gente volta a falar do periscópio. Beleza? Gente, não vou falar de dispersão, não. A gente fala quando estiver falando de lente, tá bom? Eu queria saber se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa. Leidnel, cálculo. Se o Lucas quer falar alguma coisa. Tranquilo. Olha, no momento, para mim tá perfeito, Piruca. Então, ó, peraí. Pra mim tá de boa também. Eu achei que tá bem claro, cara. Muito bem, coloquei carregar, coloquei, ó. Gente, visto que nós temos 10 minutos, eu não quero muito passar das 10 horas, que amanhã eu acordo muito cedo, muito cedo. Eu queria só rapidamente começar a pensar, só se o Lucas quiser ficar falando aí mais. Amanhã eu acordo cedo também. Nossa, a vida de professor não tá fácil. Sobre espelho. A gente pode revisitar isso na próxima aula, mas eu queria... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tava perigoso. Eu queria começar, então, aqui, a gente vê algumas coisas sobre espelho. Então, veja, a gente conversou sobre alguns conceitos da ótica, sobre alguns princípios da ótica, falamos sobre a câmara de orifício, que é bem importante, sobre luz, sombra, damos um cuidado especial para a refração e para a reflexão. Agora a gente vai pegar todo esse arcabouço teórico, todo esse repertório que a gente construiu até agora, para aplicar em alguns contextos, em alguns cenários. Um desses cenários é o espelho, que a gente vai ver tanto espelho plano quanto espelho esférico, tá bom? E é típico cair um exercício desse em alguma prova, ou do Enem, ou numa primeira fase aí de FUVEST, ou numa FATEC da vida, tá bom? A gente fala, espelho plano, que paia, mas cai, cara. Cai e cai bastante, tá Cara, bom? se você for prestar mais de um vestibular, ou você vai ver uma questão de espelho plano, ou uma de espelho esférico. Isso é fato. Se você for aquela pessoa louca que vai prestar vestibular em todas as unidades federativas do Brasil, cara, com certeza vai ter um exercício sobre espelho na sua prova, como o Lucas falou. Ou espelho plano, ou espelho esférico, cara. O espelho esférico eu acho um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas o plano, eu acho que, mano, a gente vai conseguir se virar super bem, assim, sem nenhuma dificuldade. Pois vamos lá. Vamos falar só um pouquinho, só para a gente se apropriar do contexto aqui, né, do rolê. Primeira coisa é a gente desenhar, tá bom? Então, de novo, uma reflexão difusa, uma reflexão regular, né, em que os raios estão paralelos. Então, a gente vai trabalhar nesse contexto aqui. Falando de espelho, a realidade vai ser essa aqui, tá bom? Muito bem. No espelho plano, a gente vai ter que desenhar também. Então, como eu falei, o desenho vai acompanhar. Não precisa ser uma obra de arte, você não precisa desenhar maravilhosamente bem, não precisa ser assim um Rembrandt. Mas, tu tem que fazer um esboço. O ideal é que tu tenha ali uma regrinha para ficar bem bonitinho. Tá bom? Os elementos que tu precisa ter desenhado. O raio de incidência, o ângulo de incidência, a reta normal, o ângulo de reflexão e o raio de reflexão. Basicamente, as entidades que participam do desenho são as mesmas, né?
Se eu estou falando de um espelho, estou falando de uma superfície que reflete, então um ângulo de reflexão. Se estou falando de um raio de luz que está passando de um meio para o outro, então um raio de luz se refrata, então é um raio de refração, o ângulo de refração. Tá bom, cara? Mesma bosta, só que muda o contexto, muda o nomezinho, mas é a mesma parada. Beleza? Coisas importantes. Eu estou falando de uma reflexão, o raio de incidência é igual ao raio de reflexão. A gente viu isso lá no comecinho da aula de hoje. Então, isso para você guardar mesmo, assim, no coração para sempre. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Raios, normal, raio. Maravilha. Aqui está tudo explicadinho, isso aqui é aquilo que eu falei. Isso. E a superfície do espelho, né, são coplanares. Quer dizer coplanar? Estão no mesmo plano, tá bom? Muito bem. Primeira lei da reflexão, que é isso que eu acabei de falar. O raio incidente, anormal, e o raio refletido são coplanares. Difícil cair uma pergunta te perguntando quais são as leis da reflexão. Difícil, mas vale a pena a gente ter isso nítido. Primeira lei, o raio de incidência, ou raio incidente, anormal e o raio refletido são coplanares, estão no mesmo plano. Segunda lei, o ângulo formado entre o raio de incidência e anormal é igual ao ângulo formado entre o raio refletido e anormal. Trocando miúdos, o izinho e o errinho são iguais, tá bom? A gente usa colocar um chapéuzinho para indicar que é ângulo, tá bom? Beleza? Beleza? Beleza! Oba! Uhul! Muito bem, eu acho que na real, cara, eu vou parar por aqui. Para a gente entrar em informação de imagem na próxima aula. Eu acho que a gente devia parar por aqui, mas falar para o pessoal que tem acesso ao material, dar uma lidinha já para a próxima aula, porque quando entra em espelhos esféricos, cara, decorar todas as lentes, decorar todos os tipos de incisão dos raios, essas coisas assim, cara, é pauleira, hein? Quanto mais vocês já tiverem acostumados, assim, para não levar um susto semana que vem, aliás, na próxima aula, é daqui a 15 dias só, eu acho que poderia vocês, semana que vem, se tiver um tempinho aí, pegar, dar uma olhada no material, já dar uma olhadinha nos tipos de lentes que tem, porque é muita coisa que decora, e não é difícil, o problema é conseguir lembrar de todos os nomes. Eu acho também. É distância focal, é distância do centro, é raio de curvatura, é lente côncava, lente convexa, cara. Cada uma tem um jeito que incide o raio, é difícil, hein? Lente convergente, lente divergente, ó, já dá uma lidinha para vocês não tomarem um susto, entendeu? Que por enquanto está mais fácil, então melhor dar uma lidinha já. Muito que bem. Então fica combinado de vocês dar uma estudada, tá bom? De vocês fazerem os exercícios, para vocês irem matando de pouquinho os assuntos, tá bom? Então, desculpa. Pode falar, Lucas. Porque dessa aula de hoje, assim, cara, o que se tira de mais pode ser mais complicado é a lei de Snell, que é ângulo de incidência seno da incidência igual a ângulo refratado vezes o índice refratado. Do meio refratado, né? E é só isso, entendeu? Então, assim, o resto é só a análise, né, de meio, tá? Então, cara, puder adiantar da próxima aula, já... Eu acho mesmo. E daí, na próxima aula, a gente vem com formação de imagem e começa a pensar no rolê das imagens, a rolê dos raios, né? Veja, não vai assustar, mas vale a pena você dar um visual aí nesse rolê para ficar mais fácil depois para ti entender o que nós estamos falando. Combinado, turma? Em quantos somos hoje? Vamos dar um visual aqui. Vou parar de compartilhar, então. Fecha aqui. Somos em 4. Olha, hoje foi fraco, cara. Na semana passada éramos em 8. É. Quando eu entrei tinha bastante gente, Piroca. A galera saiu no meio aí. É mesmo? É. O povo desistiu do nada. O Kevin e a Camila, a Maísa saiu fora. O Gustavo pediu para avisar que ele não pode entrar porque ele tá tendo reunião da escola.
Entendi. Bom, mas é isso. Fala para os seus amigos para eles darem uma olhada, porque esse